Então, tenha um grande bom dia. E antes que alguém me diga se está tudo bem com som e imagem, devo dizer-lhe que está um frio do caraças. E portanto, novamente sair à rua hoje, cedinho, não esqueça de se agasalhar. Bem, o que é que temos para hoje? Muita coisa, tive que cortar aqui uma série de matérias, olha, inclusive aquela matéria que eu tinha prometido falar sobre os comboios, lembra-se? Há 2 dias, vai ter que ficar para amanhã porque temos aqui novidades importantes em matéria de orçamento e não só. Já agora, para aqueles que me pediram para fazer uma análise mais compreensiva, global do orçamento e o que é que significa, bom, alguém me diz está tudo bem assim ou assim? Para saber se continuo com isto ou tenho que voltar a colocar a ligação em direto. Bom, mas dizia eu, para aqueles que me pediram para fazer uma análise mais global e dizer o que é que eu acho do Orçamento de Estado e o que é que se ele contribui para alguma coisa chamada, Fernanda Gonçalves, muito obrigado, de crescimento económico, eu vou deixar essa matéria para amanhã. Aliás, espero que o tripé hoje não voe porque está realmente uma ventania desgraçada, mas enfim, vou deixar essa análise para amanhã. E o que é que tenho para si hoje? Olha, 2 coisas, aliás, várias coisas. Começo pelo período antes da ordem do dia, para lembrar uma coisa. Como sabe, o Governo anunciou que a construção da ala pediátrica do Hospital de São João vai finalmente avançar. E vai finalmente avançar em, como se diz, adjudicação direta. Ou seja, todo aquele processo não vai passar pelo Tribunal de Contas. Bom, você dirá, aquilo é urgente. Eu direi, aquilo é urgente. Já se arrasta há muitos anos. Mas agora, gostava de levá-lo a fazer uma reflexão. Foi preciso tudo isto para tomarmos uma decisão? Já agora, esta decisão é a melhor de todas? Não é. Ou seja, como sabe, há muita coisa em Portugal que é feita por adjudicação direta. As câmaras, por exemplo, 60% dos contratos são feitos sem concurso público. Ora, como é feito sem concurso público e isto não é sujeito à análise do Tribunal de Contas, levantam sempre dúvidas. E, portanto, repare como se trabalha em Portugal. Andou-se a adiar esta marmelada durante muito tempo. Fez promessas não cumpridas. E depois, à última hora, porque nós estamos em meses das eleições, é preciso ganhar votos. E como é que se ganha votos? E vamos lá despachar esta brincadeira rapidamente. E como é que se despacha isto rapidamente? Olhe, fazendo adjudicação direta. E isto não é transparência, e isto não é a forma de trabalhar. E acho que todos devíamos meditar no assunto. Repito, isto não é nada contra a ala pediátrica. Pelo contrário, como sabe, eu sou um defensor do assunto e tenho defendido isso aqui com muita insistência. Mas a questão é outra, é o processo. Faz-se tudo possível que não se devia fazer e depois faz-se como não se devia fazer. Para meditar. Segundo ponto da conversa de hoje. Recorda-se, houve alguns espectadores que me escreveram, salvo erro, na segunda-feira da semana passada, quando eu falei da questão do exército europeu. A proposta do Sr. Macron, que depois a Sra. Merkel finalmente já veio dar também a sua opinião favorável, mas é uma coisa que provoca muita comichão nos europeus, nomeadamente em Portugal. E houve gente que me questionou sobre, então, mas você é um defensor do exército europeu? Sou. O exército europeu é um dos pilares fundamentais daquilo que é a Federação Europeia. Nós não podemos ter moeda única, nós não podemos ter, sem ter um orçamento único, nós não podemos ter um orçamento único e uma União Europeia sem política comum, política externa comum e também política de defesa comum. Ora, nessa política de defesa faz parte o Exército Europeu. E porquê é que eu defendo isso? Olha, veja o que está a passar entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia é uma potência imperialista e nunca engoliu muito bem a perda do Império no final dos anos 80. E, portanto, vai fazer tudo o possível para recuperar a sua influência. Ora, este problema, Rússia de um lado, Estados Unidos a abandonar a Europa por outro e a ameaça chinesa, é um problema grave para a Europa. E a Europa vai mesmo ter um exército comum. Porque, repare, nós não podemos assistir à invasão, à guerra que a Rússia move contra a Ucrânia de braços abertos. De braços cruzados. Não podemos assistir a isso. Mais tarde ou mais cedo a Europa vai ter que começar a tomar posição sobre isto, inclusive a envolver-se em conflitos de defesa da própria Europa. Ora, isso não se faz sem exército comum. E a história do Brexit, nesse aspecto, só vem complicar as coisas. Bom, vamos lá então ao primeiro ponto da agenda de hoje. Manchete do Jornal de Negócios, no meu jornal. Eu vou-lhe mostrar, que é para não haver a mais pequena dúvida, sobre este conflito nos portos.
portos espanhóis estão a ganhar quota a Portugal. Bem, já percebeu, estamos a falar daquilo que está a acontecer no Porto de Setúbal e não só. Eu já aqui dei a entender várias vezes a análise que tenho uma admiração muito grande pela gestão do Porto de Leixões. Acho que o Porto é muito bem gerido e acho que o Porto conseguiu introduzir uma dinâmica de gestão que não tem nada a ver com a desgraça que é Lisboa, que é Setúbal e também outros, mas sobretudo Lisboa e Setúbal. Bom, esta greve de Setúbal não foi aquilo que conduziu a esta situação que o Jornal de Negócios relata. Mas é mais um espinho no caixão destes dois portos, sobretudo o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal. E eu hei de voltar mais tarde a esta história quando analisar a preocupação da Auto Europa com aquilo que está a passar em Setúbal. Bom, isto é uma tendência que já vem de alguns anos. O grande desafio de Portugal é conseguir que alguns dos seus portos, Leixões, Sines, Lisboa, ganhem quota de mercado aos portos espanhóis, onde se destaca Barcelona, Algeciras, aqui em cima na Corunha, em vários sítios. Bom, ora bem, a melhor forma de fazer isto é tornar a gestão dos portos expedita, evitar greves e, sobretudo, conseguir flexibilidade na gestão dos portos. Ora, é exatamente o contrário do que está a suceder. É o contrário do que está a suceder em Lisboa e é o contrário do que está a suceder em Setúbal. Portanto, esta história, que é real, que o Jornal de Negócios traça hoje, de Portugal está a perder espaço, quota de mercado para os portos espanhóis, é uma realidade. E é uma realidade que está a acontecer enquanto nós estamos a ver e não fazemos nada. E não fazemos nada porquê? Por causa do peso que alguns sindicatos têm naquilo que é a gestão dos portos, particularmente em Lisboa e agora em Setúbal. Quem tiver visto a entrevista feita ontem à noite pelo gestor do Porto de Setúbal, ao gestor do Porto de Setúbal e ao responsável do sindicato, António Mariano, terá percebido isto. É que os sindicatos querem mesmo controlar aquilo que é a gestão dos portos. Os sindicatos não se limitam a ser sindicatos, querem mesmo controlar a gestão dos portos. Bom, mas eu hei de pegar um bocado nisto melhor daqui a bocadinho quando falar da Auto Europa, mas em relação a este aspecto queria acrescentar mais uma coisa, que é, eu acho que é de dar os parabéns, sinceramente, aos sindicatos, porque um dia destes eles ficam sem trabalho. Está a perceber? O que eu acho curioso é como é que falam da história da precariedade em Setúbal, mas depois os sindicatos não deixam contratar as pessoas de forma minimamente decente. Ou seja, como qualquer corporação que domina um setor e os estivadores e os sindicatos dos estivadores dominam a gestão dos portos, como qualquer corporação, dizia eu, há um dia em que vão acordar, eu não dizia que o vento ainda ia puxar o tripé, há um dia em que vão acordar e vão descobrir que ficaram sem emprego. Porque o emprego vai ser desviado para outros portos para onde a atividade económica está a desviar. Olha, eu disse-lhe aqui ontem, os carros vão ser maioritariamente exportados por Leixões e não por Setúbal. Mas alguns carros estão a ir por Santander. E se calhar um dia destes vão por outro porto qualquer. Portanto, este é que é o ponto. Um dia destes os sindicatos acordam e estão ali de mãos a abanar à espera que os beneficios apareçam para descarregar, mas não vão aparecer. E, portanto, isto é, bom, além do problema para Portugal, que é, esta atividade económica podia ficar aqui, os custos acrescidos para as empresas, imaginam que é para a Auto Europa pegar num carro que em vez de levar para Setúbal, levar para Leixões, ou levar para Santander. Ora, isto é uma estupidez. E é desta forma que, aos poucos, se vai destruindo a competitividade do país. Está a perceber? Portanto, parabéns. Olhe, palmas para os sindicatos. Estão a estragar aqui o seu próprio ganha-pão. Bom, segundo ponto. Eu ontem fiquei estupefacto. Estava a ver a televisão e vejo um estudo das ordens profissionais, a ordem dos médicos e a ordem dos enfermeiros, que diz que Portugal precisa de mais 5.500 médicos e 30.000 enfermeiros e ainda mais 140 farmacêuticos. E eu fiquei a olhar para aquilo, como qualquer português, não é? Que qualquer cidadão que ouve números impressionantes, e a primeira coisa que deve fazer é questionar-se, espera aí, mas porquê é que precisa de mais 5.500 médicos, mais 30.000 enfermeiros e 140 farmacêuticos? Bom, primeiro fez-se luz logo. Quando fui ver quem era o autor do estudo, são as ordens profissionais. Imagina o que é, você é dono de uma farmácia e alguém diz assim, vamos para a terapia de uma doença qualquer, vamos vender mais estes medicamentos. Você bate palmas, obviamente.
é o seu negócio. Bom, há uma coisa que me faz impressão. Quem me ouve falar aqui nos últimos meses sabe que eu tenho dito que há muita coisa mal na saúde. Mas não é só no governo não gastar, não investir. É também na forma como a saúde está organizada. Isto que você viu, o estudo que diz que são precisos mais 5.500 médicos, mais 30.000 enfermeiros, isto é estudo de corporação. Isto é defesa corporativa. Estas pessoas defendem os seus interesses. Eu ainda não vi nenhuma explicação cabal que me satisfaça sobre porque é que o país precisa de mais 5.500 médicos, mais 30.000 enfermeiros e mais 140 farmacêuticos. Faz-me lembrar os professores, não é? Epá, há professores a mais, é para reduzir o número de turmas. Qualquer dia vamos chegar à conclusão que é preciso um professor por cada aluno. Bom, isto não pode ser assim. A saúde não se organiza desta maneira. A saúde não se organiza com... Epá, eu acho que... Olha, eu não digo que está uma ventania desgraçada. Bom, deixa-me lá ver. Olha, para que lado é que a roda... Desculpa a expressão, é mesmo assim que se fazem em termos populares, como sabe. Bom, e a saúde não pode ser estruturada assim. Vem um diz uma coisa, vem outro diz outra coisa, vem um governo muda isto, vem um governo muda aquilo. A saúde tem de ser pensada a 10 e 15 anos. E tem de ser pensada com toda a sociedade. Não é só com os médicos, não é só com os enfermeiros. É com toda a gente. E isto tem que ser pensado entre várias forças políticas. Senão vamos estar aqui, um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Repare, desde que este governo entrou em vigor, em funções, já entraram mais alguns milhares de médicos e mais 5.000 enfermeiros. Diga-me uma coisa, a qualidade da saúde mudou? Não, pois não. Portanto, não tem a ver com isso. Está a ver? Portanto, esta história de dizer, olha, são precisos mais 5.500 e são precisos mais 30.000, isto é uma estupidez. Dito desta forma, só significa uma coisa, que é as corporações estão a defender os seus interesses. E não pode ser. Ponto 3 da conversa de hoje. Soube ontem que veio nos jornais que o Presidente da República diz que só se pronunciará sobre a história do tempo de serviço dos professores depois de conhecer o Orçamento de Estado. Não percebo. Espera aí. O Governo já disse que não vai... Bom, está mesmo uma ventania desgraçada e isto ainda vai cair tudo. Bom, mas dizia eu, o Governo já disse o que é que pensa sobre o assunto. A oposição já disse o que é que pensa sobre o assunto. O Orçamento não mexeu nesta matéria. Então, qual é a dúvida do Sr. Presidente da República? Porque é que precisa de ver o Orçamento de Estado para decidir sobre isto? O Orçamento de Estado vai tratar de muita coisa menos sobre isto. E como sabe, o Orçamento de Estado, o que os partidos fizeram, e eu falei disto aqui ontem, foi obrigar o Governo a negociar. Portanto, se o Presidente da República quer dizer alguma coisa, não é eu tenho que ler o Orçamento, eu quero ver como é que vai correr agora a questão da negociação entre o Governo e os sindicatos de professores, segundo aquilo que foi votado no Orçamento de Estado, para falar sobre o assunto. Ou seja, o que me cheira aqui é que o Presidente da República já percebeu que quer ser reeleito e já percebeu que isto é um vespeiro e 132.000 professores fazem uma diferença grande nas intenções de voto e, portanto, o Presidente da República está a proteger o seu rabinho. Passe-me uma expressão. Perdoem-me a expressão. Ora bem, não faz sentido. O Presidente da República tem todos os dados para se pronunciar sobre a história dos professores. E era bom que se pronunciasse. E era bom que se dissesse de forma clara ao país o que é que ele pensa sobre o assunto. Que é para nós não ficarmos com a sensação que ele começa a jogar já com esta matéria para garantir a sua reeleição. Bom, quarto ponto. Eu não digo que a falta de vergonha é generalizada em Portugal. Ontem ouvimos o Presidente da Câmara de Borba dizer que não se demite. Que isso é para os fracos. E diz mais, que seria uma vergonha demitir-se. Bem, eu de facto, como dizia o meu avô, quem não tem vergonha pensa que o mundo é seu. Repara uma coisa. Eu não quero saber agora de apuramento de responsabilidade, isso há de vir. Mas há uma coisa que eu sei. A tutela da gestão das estradas, daquelas estradas que não são nacionais, não é do Estado Central, é da autarquia. Neste caso, da autarquia de Borba. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara de Borba é o último responsável da autarquia. E ele esteve na reunião onde se denunciou e se disse que aquilo era um perigo e era preciso arranjar uma alternativa. E não se fez nada. E ainda continuamos à espera daquilo aquilo que é o conteúdo dessa reunião. Que o Sr. Presidente da Câmara de Borba prometeu contar ao país. E ainda não apareceu. Portanto, não se demitiu. Pois é. Seria uma vergonha? Não. Demitir seria uma vergonha e é uma vergonha não se demitir. Mas lá está, como dizia o meu avô, quem não tem vergonha pensa que todo mundo é seu. Eu espero é que o Partido Socialista, que este senhor ele foi eleito Presidente da Câmara através do Partido Socialista, tenha um bocadinho de vergonha na cara e passe a informação a este senhor que ele tem que ir para a rua. Porque o que se passou, e sobretudo a não assunção de responsabilidades, não é opção. Bom,
Quinto ponto. Eu vou-lhe ler uma expressão. Como sabe, há um conflito entre a Itália e a União Europeia, entre Bruxelas e a Itália, por causa do orçamento italiano. As coisas estão melhor. Eu já lhe vou explicar porquê. Mas houve uma pessoa, um líder europeu, que se virou para os italianos, 800 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Houve um líder europeu que se virou para o senhor Salvini, Matteo Salvini, e disse-lhe assim: cedam agora, depois será pior. Deixa-me lá fazer-lhe a pergunta. Perdão, passo escolha. Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Vítor Gaspar, tudo frio, errado. Não foi nenhum destes. Foi Alexis Tsipras. Está admirado? Não, é esse mesmo. Alexis Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, ex-radical, tudo e mais alguma coisa, extrema-esquerda, que chegou à presidência do governo da Grécia. E que durante 2 anos andou ali a fazer braços de ferro com a Comissão Europeia e com Bruxelas sobre não aplica austeridade. E chegou a um ponto em que a Grécia olhou para baixo e só havia um buracão enorme, pior que aquele abismo de Borba. Está a ver? E às tantas, quando percebeu que de facto a União Europeia não ia ceder, fez tudo o que lhe mandaram. Sabe qual é que foi o problema? É como já tinha degradado a economia de tal maneira, teve que fazer a dobrar e a triplicar. Ou seja, o mal feito aos gregos foi a triplicar. Quer a prova disto? Mais de 30% de desemprego e 25% da riqueza grega perdida. Percebe? Foi este o resultado das teimosias dos gregos. Este senhor, pelos vistos, aprendeu. E é ele que está a dizer aos italianos: é pá, cedam agora, porque depois vai ser pior. É verdade, ele sabe da poda, ele passou por isto. Agora diga-me uma coisa, 2 coisas. Primeiro, porque é que esta gente não tem juízo mais cedo? Tramaram o povo grego. Já agora, já reparou como António Costa fez o mesmo em Portugal? Que fez de Tsipras, andou a prometer o fim da austeridade. Olha, você tem neste momento a maior carga fiscal que sempre teve em Portugal. Desculpem lá, mas isto está uma ventania desgraçado. E vai piorar. Este ano vai ainda subir mais, em 2019 vai subir ainda mais, e portanto, o que você tem pela frente é exatamente o mesmo cenário em Portugal e na Grécia, com uma diferença. É que em Portugal houve gente que, impulsionada pela Troika, fez aquilo que a Grécia não fez. Bom, mas voltemos agora à segunda questão, que é: este senhor é um traidor. Já reparou? É o meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. Eu estou a analisar isto aqui de forma mais prolongada. Este senhor é um traidor. Está a trair a causa da esquerda, da extrema-esquerda. Este senhor, o senhor Salvini e companhia Itália vão fazer a mesma coisa, tal como a esquerda em Portugal está a fazer a mesma coisa, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS. São os traidores da causa da esquerda. Então eles sempre disseram que eu fazer o contrário, agora estão a fazer aquilo que tem que ser feito. Há aqui uma coisa que me apraz no meio disto tudo. É que a Europa, mesmo a contragosto, está a descobrir que não se pode ter moeda única sem contas públicas equilibradas. E é a maior ironia das nossas vidas ver que o tipo que contestou mais isto, percebe? E que quase afundou o país dele, é o primeiro a dizer aos outros: epá, porra, desculpa a expressão, vocês cedam agora, porque senão vai-vos acontecer pior. Imagina a conversa privada dele com o seu Salvini. Epá, Matteo, olha para nós, pá, e vê lá o que nos aconteceu. A esquerda, quando vê a parede à frente e vai a alta velocidade, acorrona-se, como dizem os espanhóis. É isso que isso quer dizer. Bom, último ponto. Dizia-lhe eu que ia falar da Auto Europa. A Auto Europa, todos os jornais dizem isto, eles estão a passar esta informação, que está preocupada com o que está a passar no Porto de Setúbal. Está, e ainda bem que está. Repara uma coisa, as contas dos carros são feitas para qual é o custo de transporte. Quanto é que me custa meter o carro no Porto e levar para a Alemanha para outros mercados? Não é? Agora, imagina, você de Setúbal, de repente começa a pôr carros em Leixões, em Santander. Isto muda completamente a equação. Está a ver como é que estraga um país? A Auto Europa não depende só dos trabalhadores, depende do envolvimento, percebe? Da envolvente, depende do cluster, como se diz.
E o transporte é um dos elementos desse cluster. Portanto, quando você muda os elementos de uma equação, muda tudo. E é natural que a Europa esteja preocupada. Eu só espero uma coisa. Este governo e o outro que vier, porque o anterior também não conseguiu resolver o problema, tem que pôr os sindicatos na ordem. A lei de gestão de portos tem que mudar. Não podemos continuar a ter sindicatos que mandam nos portos. Os sindicatos defendem trabalhadores. Não podem ser eles os gestores dos portos. O que a gente percebeu ontem naquela conversa que eu lhe disse na TV foi que há um sindicato que quer influenciar quem se deve contratar por uma empresa. Isso não é função do sindicato, percebe? Isso é função do gestor. E isto, enquanto aquele lobby lá estiver, enquanto aquela máfia lá estiver, que é mesmo o nome que deve dar isto não vai mudar. Mas há uma coisa que vai mudar, é o nosso empobrecimento. Ou seja, corremos o risco de ficar mais pobres, porque há riqueza que é desviada para outros países e para outros portos, e há emprego que fica por criar em Portugal, e é valor acrescentado que não fica em Portugal. Vale a pena pensar nisto. Por hoje vou ficar por aqui. Nós vamos ter o Think Tank provavelmente a partir das 19 horas, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Convido a assistir, vai ser um programa interessante. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado pela sua paciência e já agora para o final vou-lhe só pedir uma coisa, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve noutro sítio. Obrigado e até amanhã.